Rapaz, vamos começar com a aula de hoje? Tá animado? Sim, muito. Ó, hoje nós vamos falar, dentro do poder da comunicação, sobre o efeito do silêncio. Às vezes não falar nada também é comunicação. Tem gente que se comunica mal porque fala muito. Não sabe a hora de parar de falar. Se você não tem ideia, pega papel e caneta que a aula já começou, mas uma das características que denuncia a sabedoria na tua vida é o poder que você tem de ficar em silêncio. Provérbios capítulo 17, versículo 28 diz assim: até o tolo, ou seja, o cara que é burro, que não sabe nada, ignorante, até o tolo, quando se cala, se passa por sábio. Até o tolo, quando se cala, se passa por sábio. E o que fecha os seus lábios é tido como entendido. Gente, isso aqui é muito importante. Deixa eu te contar uma coisa interessante. Há uns anos atrás, 2019, 5 anos atrás, eu tive um almoço muito especial, um dos mais especiais da minha vida, que foi com um cara que eu admiro ainda, num nível muito grande. Para mim, um dos maiores pregadores do mundo. Eu estava nos Estados Unidos, tive a oportunidade de vê-lo assistir, de vê-lo pregar, fui assisti-lo e acabei sendo convidado para almoçar na casa dele. Foi uma coisa assim, para mim, extraordinária, uma oportunidade única. E nós ficamos por 4 horas conversando. Como o meu inglês era muito limitado, né, ainda eu falo, me comunico, mas para reunião assim mais acirrada, tem minhas limitações. E eu fiquei muito calado. Por quê? Porque eu não sabia explicar certas coisas. Então ele me perguntava uma coisa, eu dava uma resposta rápida, em inglês, dentro do meu inglês ali, pum, e pronto, próximo assunto. Então ele dominou a conversa às 4 horas. Quando acabou aquelas 4 horas, ele apertou minha mão e falou assim: é muito difícil ver uma pessoa com a sua idade com tanta sabedoria. Aí eu fiquei pensando, não falei nada? Não falei nada. E mesmo assim, meu inglês é limitado para explicar algo sobre sabedoria, por exemplo. Por que ele achou que eu era sábio? Porque eu fiquei muito em silêncio. Escutei muito ele. Na verdade, era por causa de uma limitação de linguagem que eu tinha, né? Mas geralmente eu também não falo muito diante de pessoas poderosas e quando eu falo é para fazer uma pergunta. Gente, é muito importante a gente usar o silêncio ao nosso favor. Muito importante. E eu quero te ensinar na aula de hoje como você faz isso. Por quê? Às vezes numa discussão, a gente quer falar, enquanto o silêncio seria a melhor resposta. Às vezes, numa afronta, alguém afronta a gente quer rebater, enquanto o silêncio seria a maior vingança. Às vezes, a gente não entende o poder real da comunicação. E o Teixeirinha está lembrando uma história aqui, o judeu... O judeu... O que é o judeu? Só para eu entender. Judô? É judeu. Ah, o judeu. Judeu. Com U, não com O no final? Ah, tá. E quem está no supletivo é o Erlen, né? O judeu... Não, foi Judeu. o corretor. Ah, foi o corretor. Mentira. Eu tenho uma história forte sobre isso, que eu contei em um dos meus livros, de uma negociação que eu fui fazer em Israel muitos anos atrás, quando eu ainda tinha agência de turismo, antes de quebrar. E a gente foi para uma mesa de negociação num restaurante em Tel Aviv. Tava eu, 2 empresários judeus que eram de uma rede de hotel e 2 brasileiros que eu estava conhecendo lá no dia e ia entrar nesse negócio com a gente. E o negócio estava indo muito bem, os contratos sendo mostrados, que a gente já estava na fase de contrato já, ou seja, são meses de negociação para você chegar num contrato fechado, formado, para sentar e assinar. E um dos empresários brasileiros falou uma besteira no final, assim, no final, 2 horas de almoço, tudo certinho. No final ele falou algo que tem a ver com o que eu ensinei ontem, palavra torpe, palavra imoral, e falou alguma coisa também que tinha a ver com caráter, porque ele queria quebrar a fidelidade, algumas palavras que ele já tinha dado para pessoas de fidelidade, principalmente em relação ao casamento dele. E o assunto que ele puxou incomodou tanto os judeus que os judeus preferiram desfazer o negócio. E aquilo ali me ensinou. Falei, gente, tava tudo na mão, porque o cara não ficou calado. Qual foi o problema dele? Se o cara é pervertido, se o cara tem os problemas dele, cada um tem sua vida. Mas você trazer isso para uma mesa de negociação é pedir para o negócio desandar. Até o tolo, quando se cala, se passa por sábio. E quem fecha os lábios se passa por entendido. O cara foi falar ainda besteira, fora de hora. Conclusão, todo mundo perdeu por causa de uma boca suja. De uma boca que a boca fala do que o coração está cheio, né?
Uma boca que expressou um coração feio, sujo. Então eu quero te ensinar uma coisa. Você nunca vai aprender a se comunicar, ontem eu dei uma introdução sobre isso, se não aprender primeiro a controlar suas emoções. Porque, por exemplo, para usar o silêncio a teu favor, você precisa ter domínio total dos teus sentimentos e emoções. Se você não tem domínio total dos seus sentimentos e emoções, a chance de você falar fora de hora é muito grande. Falar fora de hora é tão ruim quanto falar palavras torpes, negativas ou depreciativas, o que eu te ensinei na aula de ontem. Agora, para você ter o domínio próprio de manter o silêncio quando necessário e falar pouco quando possível, o domínio próprio é um fruto do espírito. Então, não adianta só estudar inteligência emocional. Você precisa ser uma pessoa espiritual. Eu sempre explico isso. Gente, pessoa espiritual não é a que fica zen, falando com Deus o dia todo, não. Pessoa espiritual é que cumpre princípios espirituais. Por exemplo, uma pessoa espiritual tem domínio próprio. Uma pessoa espiritual sabe perdoar rapidamente. Uma pessoa espiritual é grata. Inclusive para quem fez mal, porque entende que aquele mal vai surtir um efeito positivo no futuro, pelo menos de aprendizado. Ou seja, você não é espiritual porque vai na igreja, você é espiritual porque cumpre princípios espirituais. E o silêncio, ele é uma forma de comunicação super valorizada na Bíblia. Quer ver? Quando Jesus começou a fazer alguns milagres e mostrar alguns prodígios, a Bíblia diz assim, e Maria observava tudo isso e fazia o quê? Quem lembra? Guardava no seu, ou seja, fazia silêncio. Fala assim, ó, e Maria observava tudo aquilo. Meu Deus, o filho que eu dei à luz está fazendo todas essas coisas. Ela observava tudo isso e guardava no coração, ou seja, não falava nada. Apenas ficava em silêncio e observava. Isso aqui é fundamental. Tem coisas que você só tem que observar, mas não emitir sua opinião. Tem coisas que você vai ter que ver, mas não rebater. Tem coisas que você vê e tem que só administrar internamente e não expor externamente. Gente, isso é porque é muito profundo. Muita gente perdeu oportunidades na vida porque não soube ficar calado. E ficar calado é um poder de comunicação. Ficar calado é um poder de comunicação. Ou seja, eu vou te ensinar 7 lições sobre o silêncio que você precisa aprender na aula de hoje. Vamos pegar papel e caneta? Vamos para a aula? Papel e caneta. 7 lições sobre o silêncio. Toda semana a gente está com um curso novo aqui no Café com Destino e o curso dessa semana é o poder da comunicação. Nessa terça-feira eu quero te ensinar o poder do silêncio. 7 lições sobre o silêncio que você precisa aprender nessa aula. Papel e caneta na mão. Vamos lá. Primeira, calar-se em certas situações demonstra sabedoria e prudência. Tem situação que não é para você falar. Tem situação que não é para você digitar. Sabe quantos vídeos passam por mim no feed do meu Instagram ou no YouTube sugerido que eu não gosto, que eu não aprovo aquele conteúdo, que eu acho nada a ver com o que o cara falou? Vários. Sabe quando eu comentei minha opinião? Nunca. Porque tem coisa que você tem que ver e guardar no seu coração e não falar com a sua boca. É o exemplo de Maria, mãe de Jesus. É muito forte, gente. As pessoas estão entrando em guerras que não são deles porque estão falando onde não deveria falar. Segunda coisa, as palavras têm poder. Por isso, antes de falar, avalie, julgue suas próprias palavras. Ao invés de julgar a palavra dos outros, julga as tuas, meu filho. Analisa as tuas, minha filha. Porque palavras têm poder. Palavras têm poder. Então, segundo conselho que eu te dou, a segunda lição sobre o silêncio, palavra tem poder. Então, quando estiver nervoso, não fala. Você pode falar alguma coisa que vai atrair algo ruim para você ou para quem você está falando. Às vezes você acaba amaldiçoando um filho teu quando está nervoso e chamando a atenção dele. Palavras têm poder. Terceiro, o silêncio te ajuda a dominar a língua. Capítulo 3 do livro do apóstolo Tiago. A língua é um veneno mortal. Quem poderá dominá-la? Ou seja, o apóstolo Tiago diz o seguinte, é muito difícil segurar a língua. Então, quando você faz um jejum de palavras, ou seja, quando você faz silêncio, você está dominando a sua língua. Repete comigo, jejum de palavras. Jejum de palavras. Você pode começar a partir de hoje um jejum.
Vou ficar 2 semanas sem falar palavras negativas, depreciativas e palavrão. Vou ficar 2 semanas sem falar mal de ninguém, sem fofocar a vida de ninguém. Faz um jejum de palavras para tu ver o poder que isso vai trazer, o domínio próprio que isso vai trazer sobre a tua vida. Quarto, aprenda a se calar, porque isso aumenta a sua capacidade de ouvir. Aprenda a se calar, porque isso aumenta a sua capacidade de ouvir. Sabe por que muita gente não escuta, não ouve ninguém? Porque não sabe ficar calado. Aliás, sobre ouvir, domingo agora, quem não assistiu a mensagem domingo, volta lá e assiste, eu falei sobre 4 pessoas que você tem que ouvir na vida. Falei sobre a bênção de você escutar. É uma bênção. Aliás, no livro Princípios Milenares, que é um livro nosso que vai sair esse ano, se Deus quiser, em breve a gente vai estar lançando no Brasil e no mundo, que ele está sendo traduzido para o inglês e para o espanhol também, tem um capítulo que eu falo só sobre o princípio milenar de ouvir. É um princípio milenar. É um princípio bíblico. Quem não ouve, não prospera. Repete comigo. Quem não ouve, não prospera. Não prospera. Para ouvir, você precisa estar em Silêncio. É muito difícil, Teixeira, você ouvir quando está falando. Quem não ouve não prospera. E é muito difícil ouvir quando você também está falando. Ficar calado é uma demonstração de sabedoria, é uma demonstração de prudência, porque palavras têm poder. Terceiro, te ajuda a controlar a língua. 4, você aumenta a sua capacidade de ouvir quando fica calado. Quinto, o silêncio permite tempo de reflexão e evita respostas impulsivas fora de hora. Então, esse tempo de silêncio também é um tempo de reflexão. 6, o silêncio contribui para que as suas ações falem mais do que as palavras. Vou repetir porque isso aqui é muito verdade. O silêncio contribui para que as suas ações, suas atitudes falem mais do que as suas palavras. Por exemplo, seus filhos não veem tanto o que você fala, mas veem tudo o que você faz. Então, se você quiser ser um bom pai e uma boa mãe, 80% tem que ser exemplo, 20% tem que ser instrução através de palavras. 80% é exemplo. Não adianta eu falar pro meu filho, não coloca o pé no sofá, se quando eu deito eu coloco o pé no sofá. Ele não vai entender. Porque as atitudes falam mais do que as palavras. Eu tenho 4 filhos. Tecnicamente era para minha casa ser uma bagunça. Minha casa está sempre organizada. Pelo seguinte, eu já tenho 2 na adolescência que cismam de deixar a roupa pelo caminho, tomam café ou Todd deixa o copo fora do lugar. Eu vou lá, chamo eles. Falo, querido, tudo bem? O que é aquilo ali? É um copo, pai. Alguma vez você viu o papai deixando o copo largado em algum lugar? Jogando roupa no chão? Nunca, pai. Então, a partir de hoje, não faça o que você não vê o papai fazer. Papai não faz, você não faz. Papai faz, você faz. O exemplo ensina muito. Conclusão, minha casa está organizada, não é porque meus filhos são santinhos e organizadinhos, porque eu ensino através de exemplo, atitudes. As palavras são só confirmações. Por último, o silêncio é uma demonstração de respeito pela opinião alheia, mesmo que seja diferente da sua. Às vezes eu escuto uma coisa que não tem nada a ver, mas só que a pessoa é mais velha do que eu, tem mais resultado do que eu. Mesmo que eu não concorde, eu não rebato, eu fico em silêncio. Porque isso é sabedoria, é demonstração de respeito. Né? É demonstração de respeito. O silêncio ele nos ajuda em muitas áreas. Por exemplo, financeira te ajuda a não perder negócio, porque você pode falar fora de hora e perder. Tem coisa que já estava garantida, tu falou e perdeu tudo. O silêncio nos ajuda nas questões matrimoniais. Imagina se a gente aprendesse a ficar mais em silêncio numa discussão ou num confronto matrimonial, o quanto a gente deixaria de ferir e ser ferido. O silêncio evita quebra de princípios. E lembre-se de uma coisa, eu preciso que você entenda isso. O mundo espiritual não se move pelo que você acha, pelo que você quer. O mundo espiritual se move pelas palavras. Tanto que para profetizar, para ter fé que vem pelo ouvir, tudo são palavras. Para você ouvir, você tem que ouvir palavras. Para você ter fé, para você declarar coisas, para você profetizar, tem que ser por palavras. Ou seja, o mundo espiritual se move por palavras. Como é que Jesus nos ensinou a repreender demônios? Falando. A gente não repreende demônio fazendo assim com a mão. Te repreendo na autoridade do nome que está sobre todo o nome, o nome de Jesus. Está escrito, ele falou, em meu nome vocês vão repreender demônios, vocês vão expulsar demônios, vocês vão curar enfermos, ou seja, tem poder nas palavras.
Isso é muito importante. Mas existem momentos que, se você não sabe usar as palavras, é melhor ficar em silêncio. Existem momentos, se você está perdendo o controle emocional e você vai perder o domínio das suas palavras, é melhor ficar em silêncio. Existem momentos que o silêncio é melhor. O silêncio fala mais.